Shalom, profetas. Vamos aprender mais um código da palavra sobre o livro de Esther, do capítulo 2, que é onde o Senhor, ele levanta Esther. Este mês é o mês de posicionamento, um mês de festa e um mês também de celebração. Você crê? No versículo 5 diz o seguinte: se encontrava no palácio de Susã o homem judeu de nome Mordecai, filho de Jair, filho de Shamiai, filho de Quixe, da tribo de Benjamim, que fora trazido do cativo de Jerusalém, junto com os cativos que foram desterrados, com Iohaná e rei de Judá, que fora transportado cativo por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele criara a Hadassá, o qual é Esther, filha de um tio dele, pois ela era órfã de pai e mãe, e a jovem era de formoso aspecto e de um belo rosto. Ao morrer seu pai e sua mãe, Mordecai a adotou como filha. Mordecai, ele representa o pai. Ele deu a paternidade para ela. Ela não tinha uma paternidade, ela era órfã. E a primeira coisa, que o Senhor nos dá é a sua paternidade. Como a palavra diz, ainda que o seu pai, a sua mãe, ele esqueça, ele abandone, o Senhor, ele não abandona ninguém, ele acolhe. Nosso Deus é um Deus acolhedor. E uma das primeiras coisas do processo de cura para o chamado é receber a paternidade de Deus. E aconteceu que, ao se escutar a disposição do rei e as suas ordens, se reuniram muitas donzelas no palácio de Susã, a Hegai. O eunuco também Esther foi levado ao palácio às guardas das mulheres, e a jovem agradou aos seus olhos e encontrou favor perante ele, e então ele se apressou em dar-lhe seu tratamento de beleza e a sua porção, e por sua disposição 7 jovens apropriadas do palácio. Aqui essas 7 mulheres representam os 7 Espíritos de Deus, como nós vimos que ele seu tio, seus pais foram libertos do cativeiro de Nabucodonosor. Então tinha essa mentalidade de escravo. E como o Senhor queria levantar ela para uma posição de governo, o 7 Espírito de Deus, ele vai nos ensinar, vai colocar em nós a mentalidade do reino e se portar como filhos de Deus, e se portar como os filhos governantes, trazer a mentalidade do reino para nós, trabalhar em nós. Ele que cuida, ministra, Shikinikanayasura e Mandarananasya. Sobre nós são os 7 Espíritos de Deus. E ela encontrou favor, encontrou graça. Ou seja, não foi uma coisa assim exterior. Olha, uma pessoa atraente que desperta interesse, admiração ou desejo, indo muito além da beleza física. A atração é um conjunto de fatores que inclui charme, confiança, inteligência, bom humor, gentileza e empatia. É um conjunto de características pessoais e comportamentais que tornam alguém magnético e agradável. Então, o que chamar a atenção dela nas pessoas e no rei não foi algo exterior, a sua beleza, mas algo interior que transcende o físico de uma mulher. E é isso que o nosso Pai, ele procura, o Senhor não vê quem é bonito, quem é feio. Para Deus todos são bonitos, seja gordo, seja magro, seja branco, seja pardo. Mas o que o Senhor vê é interiormente, a beleza interior para Deus, O Senhor vê através das ações, que são os frutos. Quais são os frutos do Espírito Santo, o que torna uma pessoa
Bonita para Deus não é a aparência física, mas quem ela é. Uma pessoa gentil, uma pessoa confiante, uma pessoa inteligente, uma pessoa bondosa, temperosa, né? Isso sim causa uma beleza. Mas por mais que uma pessoa seja bonita, mas sendo arrogante, sendo orgulhosa, sendo desobediente, torna ela feia. E diz o seguinte: e por sua disposição 7 jovens apropriadas do palácio, e fez distinção dela e de suas donzelas, mais do que as outras mulheres. Mas Esté não revelou seu nome nem sua raça, porque Mordecai lhe ordenara que não as revelasse. Ela foi obediente. Não era o momento, né, de expor sua identidade. Ela tinha sua identidade firmada, mas há um momento em que o Senhor pede para nós ocultarmos. Mas o 11. E Mordecai passeava cada dia diante do altar das mulheres para se informar da situação de Esté e o que estava fazendo. O Senhor, ele se importa com você, ele observa, né? Ele observa seus passos, ele quer proteger, quer cuidar, quer saber como você está. O Senhor até usa pessoas, né, para se preocupar com você, para ver como é que você está. Esse é o cuidado do nosso Deus. Quando chegava o turno de uma das jovens de se apresentar ao rei Assuero, depois de cumprir 12 dias submetidas às prescrições para as mulheres. 12 dias, né? Governo. Porque se cumpria o tempo de tratamento da beleza, ou seja, o processo, né, da beleza. O Senhor estava trabalhando nela o processo de cura, né? Primeiro aceitamento, paternidade. Que diz o seguinte: 6 dias com unguento de mirra. Mirra fala sobre cura, né? 6 dias, alinhamento, né? Céus e terra, ali, visitação de Deus, cura. E 6 dias com perfumes e ungüentos femininos. O perfume de Cristo, a essência de quem Cristo é. Porque o Senhor vai lhe colocar no local de governo, mas você tem que estar curada, tem que passar pelo processo, né? É forjar o caráter. Era isso que o Senhor estava fazendo com Esther. Assim era como a jovem se apresentava ao rei. A ela se proporcionava tudo o que ela pedia, para que o levasse consigo do harém ao palácio. Assim ela se apresentava ao anoitecer, e ao anoitecer regressava ao harém sob o cuidado de Xangachá Kani, o eunuco do rei, guarda das concubinas. E ela não se apresentava de novo ao rei, exceto que o rei a desejasse e a chamasse pelo seu nome. E quando chegou o turno de Esther, filha de Abel, tio de Mordecai, a quem ele adotara como filha, o Senhor, né, ele nos adota e nós chamamos ele como Abba Pai. Né, anteriormente, né, éramos escravos, né, do pecado, da ignorância, mas o Senhor nos adotou como filhos e nós estamos nesse processo, né, de entender a identidade de quem Ele é em nós e nos preparar, né, para ser reis e sacerdotes, como diz a sua palavra, que são os 7 Espíritos de Deus que nos prepara. A quem ele adotara como filha, de se apresentar ao rei, nada pediu, exceto o que disse Hegai, o eunuco guarda das mulheres, e Esther encontrava favor aos olhos de todos os que a viam. Havia uma graça sobre Esther. Esse favor de Deus fazia com que todas as pessoas achassem graça sobre ela. E havia humildade, né? Ela podia pedir várias coisas no palácio, mas ela não pediu nada. Ou seja, ela não tinha interesse, né, nas coisas materiais. E Esther entrou na presença do rei Assuero.
ao Palácio Real no 10º mês. 10 fala sobre, aleluia, louvado seja Deus, visitação. Shikinikanaya Sore Mandaramanaya Se. Então ela entrou no tempo certo, na presença do rei, no momento certo. Aleluia. Que é o mês de Canôn, no 4º ano do seu reinado. Ou seja, no momento certo. O 4º fala sobre porta aberta, ou seja, acesso. E o rei amou mais a Esté do que todas as mulheres, e ele encontrou mais favor perante ele do que todas as donzelas. Ou seja, ela tinha todas essas características, né, que eu falei outrora, lembrando, né, que Vasti, ela era linda, de formosos aspecto, e o rei já viu várias mulheres, né, bonitas, mas o que chamou a atenção, que transcendeu, né, a atenção dele foi exatamente isso, a gentileza, né, a bondade de Esté, o favor de Deus que havia sobre a vida dela. Ela era diferente, e esse diferencial era que ela era misteriosa, ele não sabia quem ela era, e também ela tinha, né, o Senhor, o favor de Deus sobre ela, a graça. Ela achou graça perante ele, ou seja, favor imerecido. Aleluia. Perante ele do que todas as donzelas. Assim recebeu ela a coroa real sobre a sua cabeça e foi proclamada rainha em lugar de Vasti. Ou seja, neste processo, né, de cura, de identidade, de se ocultar, ou seja, um momento, né, a qual o Senhor lhe oculta, foi nesse processo até ela chegar no momento certo e o Senhor exaltar ela, colocar a coroa, ou seja, autoridade, porque a autoridade, ela é conquistada, ela não é dada, ela é conquistada, ela conquistou o coração do rei. Você está conquistando o coração do rei, o coração de Deus, o tanto que você quer, né, mais dele, o que você tem dado para ele. Então o rei ofereceu um grande banquete, o banquete oferecido em honra a Esté. O Senhor, ele tem banquetes, né, para a nossa vida, tem festa, o Senhor quer liberar, aleluia, glória a Deus, honra sobre a sua vida. Aqui ele liberou um banquete em honra a Esté, porque o Senhor é um Deus de festa, é um Deus de honra. Ele honra os seus. Ela passou por um momento também, né, ali de intimidade, porque antes, né, de ela ir à noite se encontrar com ele, ela conversou outrora, né, preparou o ambiente, e o segredo é a intimidade, o caráter, porque o Senhor é o caráter. Então, o caráter aprovado de Esté trouxe a autoridade, levou ela ao local de governo. Mas para você subir, você tem que descer. Ela passou, né, pelo processo, né, de se ocultar, de se anular, de se curar. Aleluia, louvado seja Deus. A todos os seus príncipes, e ele também concedeu um descanso às províncias. Está vindo o descanso de Deus sobre a sua vida. E repartiu presentes segundo a autoridade real. Ou seja, há presentes que o Senhor quer liberar sobre a sua vida de acordo com a autoridade que você tem. Aleluia, louvado seja Deus. Vai haver um momento de descanso, porque o nosso Deus, ele traz o descanso, traz, aleluia, louvado seja Deus, o refrigério. Então receba essa palavra. O Senhor quer liberar para a sua vida descanso, refrigério. Permaneça nesse lugar de cura que vai ter honra. Amém?